E aí, galerinha, beleza? Professor Anderson na área. Hoje a aula é para explicar a vocês aí, ó, sobre a tangente na circunferência trigonométrica. Vocês viram o seno, cosseno, agora vocês vão ver a tangente, né? Então eu vou pedir, por favor, para vocês pegarem o seu livro, abrir na página 30, né, que é o livro 2 de matemática do Rodrigo Balestre, já que é o nosso livro adotado na nossa escola, ok? E vamos à aula. É o seguinte, ó, inicialmente, mudando a tela, eu vou começar por aqui porque o livro eu vejo que ele explica, mas está um pouco confuso. Então eu vou começar explicando essa parte aqui, tá? Então, por favor, abram na página 30, como foi dito aí. Vocês viram que o seno do ângulo, ele é o quê? Ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o cosseno, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vem a ser o quê? Bem, a tangente, para te explicar a tangente, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente falar sobre esses ângulos, ok? Olha só, vou utilizar aqui a mesma cor, o amarelinho. Então, se eu quiser saber esse ângulo daqui, se eu estiver me referindo a esse ângulo daqui, vai ser o seguinte, ó, tangente do ângulo é igual aqui, ó. Antes eu devo te lembrar o que é isso aqui, ó. Se eu estou me referindo a esse ângulo, então o lado oposto a esse ângulo é chamado de cateto oposto. E o lado colado com esse ângulo que está de azul é chamado de cateto adjacente. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, tá? Então, a tangente, ela pode ser chamada de a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, ok? Então, sempre que você tiver o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, você vai ter a tangente, ok? Eu fiz esses dois aqui porque eu vou dividir ele aqui no meio. Isso o livro não traz, tá, pessoal? Dessa forma. Por isso que eu estou tentando ser mais didático para ajudar vocês. Bora lá. Vou fazer agora com esse ângulo daqui, ó. Por isso que eu peguei esse triângulo e botei ele repetido aqui, ó. Então bora lá. Digamos que agora eu quero saber com relação a esse ângulo aqui, tá? Então a tangente, vou pegar aqui mais tangente. Agora repare que o ângulo é beta, aqui era alfa, né? Então tangente de beta é igual. Bora lá, ó. Agora aqui a coisa muda, né? Porque se o ângulo que eu estou me referindo é esse aqui de cima, né? Então que está o lado oposto a ele é esse lado azul. Então aqui esse azul agora ele muda, né? Ele é chamado de cateto oposto. E o lado colado com o ângulo aqui, ó, que está em verde, chamado de cateto adjacente. Tá? E mais uma vez, o que é a tangente? A tangente é sempre o cateto oposto, então aqui, ó,
cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá vendo, pessoal? Então, a fórmula é sempre essa, tá? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas vocês tiveram como observar aqui, ó, que se o ângulo tiver aqui, o cateto oposto é esse lado e o adjacente é esse lado. Mas se o ângulo for esse daqui de cima, repare que ele muda também, ó. O cateto oposto é esse e o cateto adjacente é esse. Bem, isso aí é só para lembrar vocês, né? Porque isso aí é um assunto bem antigo, de 8ª série, 9º ano, tá? Vocês veem isso aqui. Como faz bastante tempo, estou ajudando vocês a lembrarem. Bora lá, continuando. Então, essa informação é muito importante quando eu for mostrar o livro aqui, ok? Vou descer então aqui um pouquinho mais para lembrar vocês também do seguinte: além dessa fórmula, quando você tem os lados de cateto oposto e cateto adjacente, a tangente, pessoal, a tangente de um ângulo qualquer, ela também é a divisão, tá, do seno pelo cosseno. Ou seja, olha só aqui, ó. Se você pegar o seno e dividir pelo cosseno, você vai ter também a tangente, tá? Então você pode achar a tangente de duas formas. Se você tem os lados, você faz cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas se você não tem os lados, você tem seno e cosseno, você também acha a tangente, porque eu estou te afirmando que a tangente também é a divisão do seno pelo cosseno, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vou fazer até de outra, não importa, ó. Tangente de beta é igual ao que? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, e também é a divisão do seno de beta pelo cosseno de beta. Estou falando isso porque tem que estar com o mesmo ângulo, tá? Aqui, ó, se o ângulo é beta, aqui também é beta e é beta. Se aqui é alfa, então aqui tem que ser alfa e alfa, ok? Acho que ficou claro isso daí, né? Então, a tangente você consegue dessas duas formas. Vamos agora descer aqui um pouquinho para a gente falar um pouco do sinal. O sinal. Bora lá. Sinal. Vou botar aqui de azul. Nós já falamos um pouco disso aqui, sobre o sinal do seno e o do cosseno. Bora relembrar? Vou botar aqui. Vamos relembrar. Bora lá. Como seria aqui o sinal do seno de um ângulo? O seno, pessoal, é o eixo X ou Y. Lembra aí. Acertou quem falou que o seno é relativo ao eixo Y. Portanto, eu vou pintar todo esse eixo Y só para vocês lembrarem. Então tá aqui, ó. Estou pintando todo o eixo Y de vermelho relativo ao seno para você lembrar. Então, aonde é o sinal dele? Você sabe que o centro aqui, ó, esse meio aqui, ó, né, o centro. Então, o que tiver acima desse centro vai ser os números positivos. Portanto, aqui eu vou botar para cima dele, ó, tem um sinal de mais e o sinal de mais. O que tiver abaixo do centro vai ser os valores negativos. Então, vou botar aqui, ó, menos e menos. Então, o sinal do seno é isso aqui. Mais em cima e menos embaixo, tá? Em relação ao eixo Y. Vou botar agora aqui de outra cor.
O cosseno de um ângulo, bora lá. O cosseno é o eixo x ou y. Então, acertou quem falou o x. Então, por isso eu vou pintar ele todo aqui de azul. Tá? Então, você sabe, ó, o centro da circunferência é aqui. Como eu estou me referindo ao eixo x, o que tiver do lado direito do x, vamos ter os positivos. Portanto, o lado direito dele está aqui. Então, ó, aqui eu vou ter os valores positivos. Ó, positivo, que está do lado direito, tá? Então, ó, vou botar até uma setinha aqui para você entender, ó, lado direito. Então, ó, para cá tudo é positivo. Para o lado esquerdo tudo é negativo. Então, ó, a setinha para cá, porque lembra, aqui é o centro, é o meio, né? Então, ó, lado direito tudo positivo, lado esquerdo tudo negativo do cosseno em relação ao eixo x. Eu vou botar essa setinha aqui também para quando você estudar você entender, ó. Então temos o centro aqui, ó, né? O que tiver acima, ó, parte de cima, vai ser tudo positivo. O que tiver abaixo, tudo negativo. Tá vendo, pessoal? Então temos aqui o sinal da tangente. Vou fazer ele de verdinho aqui. Então, se você tem tangente de um ângulo aqui qualquer, lembra aí, ó, eu te expliquei que a tangente é dada de duas formas. Vou subir aqui para você lembrar. Ó. O tangente ele é dado por cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seno dividido pelo cosseno, ok? Então, se é seno dividido pelo cosseno, a gente pode fazer o jogo de sinal e saber qual vai ser o sinal dele. Vamos fazer aqui o jogo de sinal? O seno é esse. Então, ó, tangente, vou botar aqui em azul. Então, se você pegar o seno do ângulo e dividir pelo cosseno do ângulo, você vai ter a tangente. Portanto, bora ver aqui, ó. Nesse quadrante temos aqui mais com mais. Então, fazendo o jogo de sinal, pessoal, mais com mais é o que? Mais com mais. Então, mais com mais dá mais. Aqui, ó, mais do seno com menos. Aqui, ó, mais do seno com menos do cosseno. Então, mais com menos dá o que? Dá menos. Menos do seno com menos do cosseno dá mais. Menos do seno com mais do cosseno dá menos. Então, pessoal, o sinal da tangente é esse aqui. Repare que é diferente. Aí você pode me perguntar, lá no livro deve mostrar isso, mas eu vou só adiantar aqui um pouquinho. Você pode me perguntar, professor, e como é então, o que é então a tangente? Se o seno é o eixo y e o cosseno é o eixo x, o que é a tangente, já que é um dividindo pelo outro? Bem, pessoal, aí eu vou te falar, eu vou pegar aqui uma régua e vou tentar te explicar o que é o eixo da tangente. Vou pegar aqui uma régua para tentar sair certinho.
Agora vamos pegar aqui o ângulo. Pronto. A reta tangente, pessoal, é uma reta que fica aqui, ó. O nome tangente é porque ela tangencia, ela toca em um ponto, tá? Então, a reta tangente é essa daqui, ó. Eu vou, como a tangente eu fiz de verde, eu vou pegar ele aqui e vou botar aqui um eixo aqui. Paralelo, é um eixo paralelo ao eixo Y, tá? Então a reta tangente é essa, ó. Aqui é a reta tangente, para quem não sabe o que é, ó. Pronto. Esta é a reta tangente. Aí você vai falar, professor, e agora? Essa é a reta tangente, e como é que eu marco nela? Então bora ver, ó. Seria mais ou menos assim, ó. Vou te explicar. Se aqui for 30 graus, você vai, ó, botar aqui, digamos que seus 30 graus. Pronto. Digamos que é isso aqui, ó, o 30 graus. Tá vendo, pessoal? Então eu vou pegar agora aqui e vou, ó, mostrar o 30 graus, é daqui para cá, ó, tá? Chegou aqui, ó, pronto. Aqui é 30 graus, tá vendo, pessoal? Isso é 30 graus, mas o que é a tangente? Você deve prolongar um pouco mais até tocar nessa reta aqui, que é a reta tangente. Bora lá prolongar um pouquinho mais? Bora lá, ó. Vem até aqui, agora eu vou prolongar até aqui, ó. Ó, pronto, prolonguei. Ao prolongar, a tangente é a distância desse ponto até o início, o zero, ou seja, a tangente é isso aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Isso aqui é a tangente. A tangente é essa distância daqui, ó, desse ponto zero até esse ponto. Então isso daqui é a tangente de 30 graus. Bora pegar a régua aqui de novo. Digamos que eu queira aqui fazer esse ângulo. Bora lá. Eu quero pegar um ângulo que para tangente é negativo. Bora lá. Digamos que eu queira esse ângulo daqui, ó. Pronto. Digamos que eu queira esse ângulo daqui. Tá? Vou fazer ele aqui de verde. Bora lá. Então, esse ângulo, como se fosse aqui, ó, tá vendo aqui medindo 50 graus? Como se fosse 50 graus negativo, ele vai vir para cá. Pronto, toca aqui. Nós vamos agora prolongar, tá? Que vai até a borda da circunferência, acabou. O ângulo de 50 graus, ou menos 50 graus, né? É aqui. Eu vou prolongar ele para cá, ó, até tocar no meu eixo, na reta. Pronto, tocou. Então, como é que seria isso aí, ó? Como ele está na parte negativa, é como se isso aqui fosse menos 50 graus. Você sabe, né, que se você quiser fazer essa conta, seria 360 menos os 50 graus. Então, esse ponto daqui seria exatamente 310 graus, tá? Então, esse ponto daqui, menos 50, que a gente viu ali no nosso... como se fosse um transferidor, né? Ali, daria menos 50 graus e equivale aos 310 graus, tá? Então, se eu quisesse marcar os 310 graus,
seria basicamente aqui, né? E seria essa distância, ó, desse ponto que é do centro até aqui, seria o equivalente, ó, desse ponto para cá, seria o equivalente a tangente de 310 graus, tá? E tudo isso vale aqueles conceitos que nós já estudamos. Eu vou, para não ficar muito poluído e cheio isso aqui, eu vou botar aqui os valores para quando vocês forem estudar, né? Então expliquei, né, para vocês aí o que é o seno, o cosseno, a tangente, os sinais, e vou lembrar vocês isso aqui, ó. Aqui esse ponto é o 0 graus, aqui esse ponto é o 90 graus, esse ponto daqui é o 180 graus, esse ponto daqui é o 270 graus, esse ponto daqui é uma volta inteira, 360 graus, tá? Para não ficar poluído, continuando, qualquer ângulo que esteja aqui no primeiro quadrante, chama ele de alfa. Qualquer ângulo que esteja aqui no primeiro quadrante. Qualquer ângulo que esteja aqui no segundo quadrante, usamos aquela formulazinha, né? Vocês sabem que é 180 menos o ângulo alfa. Isso aí usa para redução ao primeiro quadrante, né? Vão estudar para lembrar isso. Caso você tenha ângulos maiores que 90 graus, vocês vão utilizar essa formulazinha de redução ao primeiro quadrante. Caso você esteja aqui um ângulo no terceiro quadrante, vamos utilizar a fórmula 180 mais o ângulo. E caso você esteja aqui no quarto quadrante, né, qualquer ângulo aqui no quarto quadrante, você vai usar 360 graus menos o ângulo. Essas são as fórmulas de redução ao primeiro quadrante. Só estou relembrando aqui para ajudar vocês, tá? Lembrando também que nessa parte daqui, ó, vocês estão vendo esse eixo Y? Esse eixo Y, que é o eixo do seno, e esse eixo daqui é o eixo da tangente, como eu falei com vocês. Então esse eixo Y é o eixo do seno. Esse eixo daqui é o da tangente. Quando eles forem totalmente, ó, paralelos, tá vendo? Um do lado do outro, a tangente não vai existir. Tá, pessoal? A tangente não vai existir. Ou seja, o ângulo, vamos falar melhor disso quando eu for explicar aquela parte do livro. Ou seja, quando a tangente for 90 graus ou 270 graus, a tangente vai ter um Ezinho assim, ó, cortado, que quer dizer que a tangente não existe nesse local. Ou seja, ela não é definida em 90 graus e 270 graus, tá, pessoal? Então, ó, tangente de 90 graus, ela não é definida. Tangente de 270 graus, ela também não é definida, tá vendo? Ou seja, ó, quando a tangente for paralela esse eixo aqui, né, a tangente não vai ser definida, tá? Eu só queria dar uma explicação antes de começar a parte, ok? Então, mudando de cena. Então, pessoal, é importante que vocês estudem bastante a tangente para você entender os conceitos dela, ok? Então,
pensando nisso, agora nós vamos basicamente utilizar o livro, né? Então vocês devem abrir o livro na página 30 e vamos agora tentar decifrar o que é que está se falando ali nela. É basicamente o que eu já falei aí, tá? Eu fiz uma uma simplificação do que estava falando na tangente. Mais um, bora lá? Bora lá. Mudando de cena. Pronto. Quando você abrir seu livro na página indicada, né, que é a página 30, você vai ter isso aqui, ó, e vai ter essa explicação. É basicamente aquilo que eu já falei lá com vocês. Mas vamos embora dar uma olhadinha, né? Olha só o que fala aqui, ó. Agora vamos falar de outra razão trigonométrica, a tangente. Assim como fizemos com o seno e com o cosseno, vamos estender os estudos dessa razão para maiores ou iguais a 90 graus. Ou seja, aqui ele está te falando basicamente o que acontece, que ele vai te explicar o que acontece quando um valor for maior ou igual a 90 graus, né? Basicamente é aquilo que nós já falamos ali, que você vai ter que fazer a redução do quadrante. Aqui ele te mostrou em graus e aqui em radianos. Você sabe que 90 graus é π sobre 2 radianos, né? Também podemos pensar em tangentes com ângulos negativos. Ok, tranquilo. Já foi dito também isso lá. Então, para isso, vamos acrescentar o eixo T aqui, ó, pessoal. Olha só o eixo T, tá? Esse eixo que está falando aqui, ó, que é o eixo T, é o eixo da tangente, é o que eu já comentei a vocês. Ó. Então, bora ler, ó. Tangenciando a circunferência trigonométrica no ponto A10. Então ele disse, né, que daqui para cá ele tem a distância de 1, denominado eixo das tangentes. Consideramos que para cima o ponto A temos valores positivos e para baixo aqui, ó, para cima da tangente vamos ter os valores positivos e para baixo os valores negativos. Como assim, professor? É porque ele está te explicando o que eu te falei ali, ó. Se você tiver um ângulozinho aqui, não importa qual seja, você vai pegar ele daqui, ó, e prolonga ele para cá. Pronto, chegamos aqui. Então essa tangente é daqui até esse ponto. Ó, professor, e se eu tiver um ângulo aqui? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar esse ângulo, vai levar até o centro, e do centro, ó, simétrico ao centro, ó, vai passar por aqui e vai ter o mesmo valor. O mesmo ocorre aqui, ó. Qualquer ângulo que você esteja aqui, você vai ligar para o centro, ó, pessoal, vai para o centro, do centro vai até essa parte da borda da circunferência aqui, tá vendo? E aí você chega aqui e prolonga até a reta. Pronto, então a sua tangente negativa é a distância desse ponto até o centro O. Então daqui para cá vamos ter as tangentes negativas e daqui para cá vamos ter as tangentes positivas, ok? Aqui no livro ele está te mostrando, né, graus em radianos, como já foi explicado a vocês. Por isso que ele está falando que os sinais da tangente, né? Por isso que aqui é mais, como eu expliquei a vocês lá, tá? Aqui é mais e aqui é mais, ó. Por isso que ele está dizendo que esse ponto é para a tangente positiva. Aqui é menos, aqui é menos. Por que aqui é menos, professor? Lembrando, você tem que pegar esse ponto, vai para o centro, ó, e vai dar na parte de baixo, tá vendo, pessoal? Por isso que ele é menos aqui, tá? Não olhe para o eixo Y, não. Olhe para o eixo da tangente. Limpando aqui de novo, ó, para você entender. Qualquer ponto aqui, ó, ele é negativo. Por que ele é negativo?
porque você vai para o centro, do centro, ó, vai até a borda da circunferência e jogue agora para o eixo das tangentes, ó, foi para o lado negativo. Tá vendo, pessoal? Mesma coisa se tivesse um outro aqui, ó, vai para o centro da circunferência, ó, prolonga ela até o seu eixo, olha só, também deu negativo, tá vendo? A tangente ele é diferente, tá? O nome tangente diz que ele vai tocar em um ponto, mesmo que ele te falou que esse ponto, para te explicar, é o ponto 1,0, ok? Bora lá, eu acho que ficou bem explicado isso daí. Vamos continuar. Limpando, vamos agora descer um pouco. O que é que ele está falando aí? Ó? Aqui ele está construindo o que eu já expliquei a vocês. Ó. Bora lá? Dado um arco AP, olha só, um arco AP, ou seja, de A até P, esse arco, olha, essa curva de medida alfa, tá aqui o ângulo alfa, o prolongamento do segmento OP, ou seja, esse prolongamento, ó, o que é aqui está o O, aqui está o P. O prolongamento desse irá intersectar, ou seja, irá tocar, ó, aqui, ó, o prolongamento dele no eixo T, tá vendo? Intersectar o eixo T em um ponto T maiúsculo, que é esse aqui, ó, T maiúsculo. No triângulo OAT. Então temos que a tangente é o que eu tinha te dito. Temos que a tangente é a distância de A a T. Ou seja, a tangente é isso aqui, ó. Tá? Vou limpar para você ter uma visão melhor. A tangente é de A até T, ó. Então a distância do A até T, esta distância é a tangente do ângulo, tá? O ângulo, no caso, o ângulo alfa. Essa distância é a tangente. Mais uma vez, ó, um lembrete. Lembre-se de que em um triângulo retângulo, calculamos a tangente de um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus, pela razão entre as medidas do cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, é o que eu tinha te dito, a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, ok? Ele te explicou o que é a tangente, a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente de um triângulo. Bora lá? Limpando aqui, descendo um pouquinho mais. Portanto, tangente de alfa é igual à medida de AT, ou seja, é o que já havíamos dito ali, ó. De A até T é o tangente do ângulo, tá vendo aqui? Isso é a tangente, eixo das tangentes. Ele falou aqui também, ó, outra maneira de compreender a restrição. Então ele está falando aqui de uma restrição, então não chegamos lá ainda. Note ainda que se alfa for 0 graus ou 0 radianos, o arco de AP tem extremidade sobre o eixo dos cossenos OP, intersecta o eixo T no ponto A10. Logo, temos que tangente de 0 é 0. É só você fazer a continha, se você quiser. Tangente, pessoal, é a divisão do seno sobre o cosseno, tá? Então, o que é que ele está te explicando aqui? O que é que ele está te explicando aqui? Ele está te explicando por que o tangente de 0 é 0, tá? Por quê? Porque, olha só, tangente de 0 é igual a seno
de 0 dividido por cosseno de 0. Então, tangente de 0, bora lá, ó. Tangente de 0, ele é 0. Perdão, seno de 0 é 0. Cosseno de 0, vejam aquelas tabelas que eu tinha falado com vocês, tá? Cosseno de 0 é 1. Então, pessoal, quanto é 0 dividido por 1? 0 dividido por 1 é 0. Portanto, tangente de 0 é igual a 0, tá? É isso que ele está te explicando aqui, ó, nesta nota, ok? Ele está te explicando isso. O mesmo caso que ele está te explicando, ó, que o tangente de 180 ou 360 também é 0, tá? Pelo mesmo motivo que nós fizemos esse cálculo aqui, ó. Certo? Então, é no mesmo princípio, que seno de 180 e o cosseno de 180, a resposta dele também vai dar 0, tá? Pelo mesmo princípio. Vão ver na tabela quais são esses valores. Limpando aqui. Bora lá, o que ele está falando agora aqui, ó? Se o ângulo for 90 graus ou π sobre 2 radianos, olha só o que ele está falando sobre o eixo OP, paralelo ao eixo das tangentes. Ele não intersecta o eixo T. Por que ele não intersecta? Bora ver? Nesse caso, não se define o tangente de 90 ou 270. É aquilo que eu falei com vocês há pouco momento atrás. Que quando for paralelo a esse eixo aqui, ó, não se define, ou seja, de 90 a 270 graus, a tangente não se define, ok? Ou seja, o que é não se define, pessoal? A tangente não existe, ou seja, tangente de 90 graus ou tangente de 270 graus não existe ou não se define, como ele fala aqui, ó. Tá vendo? Por que que isso ocorre? Pelo motivo que eu já te falei. Porque nesses ângulos daqui, ó, 90 e 270, o eixo tangente, ele é paralelo, tá? Ele é paralelo, repare, ele é paralelo. Eles não se encontram. Então o ângulo está aqui e o ângulo da tangente está aqui. Nunca vai se encontrar, nunca vão se tocar. Por isso que não existe, não se define. Mas qualquer outro ângulo aqui, ó, pessoal, menor ou maior, ó, qualquer outro ângulo aqui, ele vai tocar no eixo, ó. Toca no eixo, toca no eixo, toca no eixo. Não importa o ângulo, ó. Toca no eixo, ó, tá? Toca no eixo, sempre vai tocar no eixo, mas quando chegar aqui em 270, não vai tocar, fica um paralelo em outro. Lembra de retas paralelas? São retas que não se encontram, né? Que não se cruzam. Por isso que nesse ângulo não se define. E é por isso que aqui ele está te explicando isso também, ó. Aqui é um lembrete. Outra maneira de você compreender isso, o ângulo é diferente de 90, ó, não se define. Por quê? Porque quando você for fazer o seno, ela não é definida. Como assim, professor? Não entendi. Faz aí para mim. Bora lá, ó. Bora entender isso aqui, ó. Tangente de 90 graus não se define. Por quê? Vou te mostrar agora com um cálculo simples. Bora lá. O que é tangente? Não é seno dividido por cosseno? Então bora lá, ó. Seno de 90 dividido por cosseno de 90. Bora lá, ó. Como é?
Olhem depois no livro de vocês, tá? Tangente de 90, bora lá, ó. Pela aquela tabela que está no teu livro, que eu mandei vocês estudarem, ou você observando, você também pode chegar a essa conclusão, tá? Mas que tabela, professor Anderson, você está falando? Bora lá, vou te lembrar. Na página 26 do seu livro tem essa tabela. Eu não vou mostrar agora para não apagar esse cálculo todo que eu fiz aí. Quando eu terminar ele aí, eu volto para lá e te mostro, tá? Na página 26 do seu livro tem essa tabela. E no livro, lá fala, ó, que quando você tem o seno de 90, quanto vale seno de 90? Nesse ponto aqui, ó. Quanto vale seno de 90? Bem, pessoal, seno de 90 nesse ponto, se você estudou, vale 1. E o cosseno de 90, pessoal, vale quanto? O cosseno de 90, que é o eixo x, o cosseno de 90, e nesse ponto, ele vale 0. E agora eu pergunto para vocês, quanto é 1 dividido por 0? Depende muito do seu estudo, né? Algumas pessoas vão achar que é 1, outras vão dizer que é 0. Bora ver? Vou tirar essa dúvida para vocês. É bem simples. Isso não é assunto de terceiro ano, ó. 1 dividido por 0. Qual número vezes 0 dá 1? Quem falou 1, bora ver? 1 vezes 0, 0. Não dá 1. Quem falou 0, 0 vezes 0 dá 0. Também não dá. Ou seja, pessoal, não é 0, não é 1, não é 2, não é nenhum número desse, porque não existe, tá? Por isso, ó, não existe nenhum número que multiplicado por 0 dê 1. Entendeu agora, de uma vez por todas? Não existe nenhum número que multiplicado por 0 dê 1. Por isso que essa conta não existe, ou, como ele diz aqui embaixo, ó, não se define. Por isso que essa conta daqui, ó, a gente bota um E ao contrário e cortado. Não existe ou não se define. Ok, pessoal? O mesmo ocorre também em tangente de 270, como eu mostrei aqui, ó. Tá? O cálculo é o mesmo. Espero ter ajudado a vocês com isso aí, ok? Vou limpar essa parte aí e vou te mostrar no livro onde é que está aqui. Seno de 90 é 1 e cosseno de 90 é 0. E essa divisão não existe. Bora lá ver? Limpando. Página do livro 26 que eu te falei. Bora lá, ó. Página 26. Pronto. Aqui está a tabela que eu te falei para você ir no seu livro, ó. Seno de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0. Portanto, eu fiz aquela conta lá, ó. Tangente de 90, que é seno de 90 dividido por cosseno de 90, não se define ou não existe. Simplesmente porque seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0, e como eu mostrei lá, 1 dividido por 0 não existe, tá? O mesmo ocorre aonde? Em tangente de 270. Bora lá? Quanto é seno de 270? Tá aqui, ó, menos 1. Quanto é cosseno de 270? Tá aqui, 0. Então, menos 1 dividido por 0 não existe, tá? Por isso que o livro comenta que tenha muito cuidado com isso aqui. Tangente de 90 e tangente de 270 não existe. Ok, pessoal? Bora lá para a gente finalizar. Limpando. Vamos agora para onde estávamos. Página
30. Foi onde nós estávamos. Pronto, expliquei até aqui. Bora lá? Continuando. Na página 31, você tem o que basicamente eu estava te falando. Bora lá. Também podemos realizar o procedimento da redução do primeiro quadrante, que foi o que eu te falei, né, há minutos atrás, nessa parte aqui, ó, que eu expliquei a vocês. Ó. Vou só lembrar, ó. Tá vendo? Aqui, vou diminuir o zoom. Isso que eu tinha falado com vocês, ó, a redução do quadrante, ó. Redução ao primeiro quadrante. Quer dizer, o que quer dizer isso novamente? Qualquer número maior que 90 graus, ó, qualquer número qualquer número ou qualquer ângulo maior que 90 graus, você tem que fazer a redução do primeiro quadrante. Então, lembrando, no primeiro quadrante, o ângulo qualquer. No segundo, temos aqui essa fórmula. No terceiro, temos essa fórmula. No quarto, temos essa fórmula. E não esquecer os sinais dele, ó. Quais são os sinais da tangente? Está aqui, tá? Não esquecer disso. Continuando. Bora lá. Aí ele fala, redução, então, aqui temos o primeiro quadrante, que eu expliquei a vocês, ó, que é o alfa. Aqui, que é o segundo quadrante, né? Vou botar aqui, ó. Segundo quadrante, primeiro quadrante. Bota pequenininho para vocês saberem que é essa área aqui toda, tá? Terceiro quadrante e aqui quarto quadrante. Foi o que eu disse a vocês, ó. Utilizando as igualdades estabelecidas na redução do seno e do cosseno, vamos relacionar os valores. Então, ó, redução ao segundo quadrante para o primeiro. O que é que você faz? Aquilo que eu falei, ó. Aqui temos o ângulo, mas tudo que estiver no segundo quadrante, tu vai utilizar aquela fórmula 180 menos o ângulo no segundo quadrante, ó. Segundo quadrante é o que ele está fazendo aqui, ó. Eu vou botar aqui junto os sinais, tá? Para você lembrar, ó. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos. Bora lá, ó. Então, no segundo quadrante, repare, ó, ele utilizou a fórmula, ó, π menos o ângulo, é o que eu expliquei a vocês. 180 menos o ângulo é a mesma coisa, porque aqui é em graus e aqui é em radianos. E ele, repare que ele botou aqui o sinalzinho de menos, ó, pessoal, tá vendo o sinalzinho de menos? Aqui, ó, porque é do segundo quadrante. Tá vendo? Então, todo o valor que tiver aqui, ó, vai ser negativo, porque vai, ó, vem para o centro, tá vendo? E, ó, vem para cá e ele toca aqui embaixo na reta, ó, prolonga até tocar aqui na reta, ó, tocou aqui, ó. Então, esse ponto daqui, o que é a tangente? É a distância do zero até onde esse prolongamento tocou. Então a tangente é isso aqui, ó. Ó. A tangente é isso. Essa distância é a tangente. Entendeu? Continuando. Bora lá. Vou tentar dar uma reduzida nisso aqui pra gente entender mais aqui, ó. Pronto, aqui eu acho que dá para ver tudo. Bora lá. De novo,
redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Fórmula 180 menos o ângulo. Lembrando que o sinal aqui é negativo, que é positivo, negativo, que é positivo. Por isso, lembrando, por isso que ele botou aqui, ó, menos, tá vendo? É o menos daqui. Fórmula, aqui está em radianos, mas é a mesma coisa, aqui de graus. Se tiver no terceiro quadrante, que ele fala aqui, ó, redução ao terceiro quadrante. Essas coisas aqui, pessoal, ó, que eles estão botando tudo aqui, tá vendo? Isso aqui é só para ele está te explicando como é que ele chegou nessa fórmula. Só que muitos de vocês se confundem muito nisso aqui, fica muito atrapalhado, né? Então, nem é muito interessante algumas pessoas olhar para isso aqui, ó. Porque isso aqui acaba atrapalhando. Tá errado? Não, tá certíssimo. Para quem entende de matemática e sabe bastante, vai olhar para isso aí e vai entender perfeitamente o que é que ele está te dizendo ou querendo. Mas para muita gente isso vai atrapalhar. Portanto, é o que eu estou te pedindo. Estude para você entender isso aí. Mas o que precisa mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é para chegar nesta fórmula daqui. Bora lá, ó. Aqui é do terceiro quadrante, ó. O terceiro quadrante é esse. Lembra qual é a fórmula? 180 mais o ângulo. Tá? 180 mais o ângulo. Perdão, ó, pessoal, aqui é positivo, viu? Desculpa. Aqui é positivo, é só fazer o jogo de sinal. E esse daqui é negativo, perdão, tá? Eu escrevi aqui errado, deixa eu botar aqui uma borrachinha aqui, pronto. Mas ainda bem que eu me dei conta e eu consertei, tá? Aqui é o negativo, aqui é o negativo, ok, pessoal? Bora lá, é isso aqui mesmo. Bora lá. 180 mais alfa, cadê isso, professor? Está aqui, ó, só que em radianos, ó. Pi mais alfa, tá vendo? Aqui é positivo, porque estamos no terceiro quadrante. A tangente no terceiro quadrante, aqui, ó, segundo quadrante, terceiro quadrante, ela é positiva realmente, por isso que aqui tem um sinalzinho de mais. Quarto e último quadrante, qual é a fórmula desse quadrante? Bora lá, ó, quarto quadrante. A fórmula é o que? 360 graus menos o ângulo. Então aqui, ó, quarto quadrante. Cadê a formulazinha? Tá aqui no final. Bora ver? Menos, aqui é o sinal de menos, tá? 360 menos alfa, tá aqui, ó. É 2π menos alfa. Isso aqui quer dizer 360 graus. Então a redução do segundo, terceiro ou quarto quadrante para o primeiro quadrante, que é esse aqui, que é o ângulo alfa, é igual em todos, tá? É igual ao do seno, do cosseno e da tangente. A única coisa que você tem que se preocupar aí é só o sinal, para não se confundir. Ok? Valeu. Então, bora ver o que tem mais aqui. Limpando. Movendo. Pronto, então acabou. Aqui agora é só uma atividade resolvida, que nós vamos depois fazer. Se você tiver dúvida, ok? Podemos fazer ela aqui e pronto. E resolver, ok? Então, dê uma estudada aí. Ah, sim, deixa eu só lembrar aqui, ó. Olha só. Quanto é a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus é a distância desse ponto até aqui. Então a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Quanto é a tangente de 45 graus?
prolongando aqui, prolongando, é igual a 1. Então a tangente é a distância desse ponto 0 até esse ponto aqui. É essa distância aqui, ó. Isso aqui é a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Quanto é a tangente de 60 graus? 60 graus está aqui, ó, tá? Isso aqui é 60 graus. Prolongando isso, você está vendo que está aqui, que é o raiz de 3. Ou seja, a tangente é a distância do zero até esse ponto aqui, ó, tá? Então essa distância aqui toda é tangente de 60 graus. E que é quanto? Raiz de 3. Ok? Agora, pessoal, repare que aquela nossa tabela sofreu agora em um upgrade, né? A nossa tabela sofreu agora um upgrade. Bora fazer agora aquela tabela? Como é que seria agora aquela tabela atualizada? Bora lá? Eu vou ver se eu acho agora aqui um espacinho pra gente tentar ver ela aí, tá? Que ela é chamada ângulos notáveis, né? A tabela dos ângulos notáveis. Deixa eu limpar aqui e bora descer. Então, deixa eu ver se eu acho aqui um espaço. Aqui eu acho que tá bom. Eu vou fazer aqui. Aliás, bora lá para aquela tabela da página 26, que eu já mostro a vocês lá certinho. Pronto. Aqui, ó. Repare que aqui temos o seno e o cosseno. Por que eu estou falando de os ângulos notáveis? Onde é que está isso, professor? Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Como já havíamos deduzido, os valores do seno e cosseno para ângulos notáveis, tá? Ângulos notáveis, tá vendo aqui? Quem são eles? O 30, 45 e 60, tá? Porque são os ângulos que mais utilizamos eles aí. E todos eles aqui é feito pelo triângulo, retângulo, tá? Então, aqui ótimo. Bora chegar nisso aqui, ó. Ó, aqui a tabela. Tá vendo? Vamos agora... Eu vou fazer essa tabela aqui só para vocês lembrarem, tá? Me ajudem aí. Como é que eu faço a tabela do seno e o cosseno? Nesse instante eu vou acrescentar aqui a tangente, tá? Para os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são de 30, 45 e 60 graus. Lembra aí? Bota 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, ó. Divide tudo por 2. Tá vendo? Raiz só em cima. Mas raiz de 1 é 1. Por isso que esse não fica com raiz. Raiz de 2 não tem o valor exato. Então eu deixo a raiz aí, ó. Raiz de 3 também é irracional. Não tem, ó. Tá vendo? Então, repare, ó. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 3. Sobre 2. Tá aqui. Esse. Tá aqui. Esse. Tá aqui. Esse tá aqui, como foi explicado a vocês, tá? Agora eu vou fazer os cálculos para achar a tangente, ok? Bora lá? Limpando. Vou acrescentar isso aqui agora. E o tangente do ângulo? Como é que ficaria aqui o tangente do ângulo, pessoal? Bora lá. Tangente de 30. Como é o tangente de 30? Eu vou fazer a continha aqui, ó. Tangente de 30 é igual ao seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Isso dá quanto? Bora lá? Seno de 30. Aqui, ó. 1 sobre 2.
cosseno de 30 é 1 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2. Como é que eu faço essa conta aqui, pessoal? Lembra como é que faz? Vou fazer para vocês lembrarem, tá? Numerador, denominador, com relação ao esse centro aqui, ó, que é a maior barra, tá vendo? Então, repito de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Então, se é raiz de 3 sobre 2, o inverso fica 2 sobre raiz de 3. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu posso cortar isso para simplificar. Fica 1 sobre raiz de 3. Ó. Não se deve nunca deixar raiz embaixo. Por isso que a gente deve lembrar de um assunto de oitavo a nono ano de racionalização de denominadores. Então aqui eu devo botar, ó, raiz de 3, raiz de 3. E agora, uma vez raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui, pessoal, é igual a raiz de 9, tá? Raiz de 9 é 3. Então a resposta de raiz de tangente de 30 é raiz de 3 dividido por 3. Ok? Depois a gente vai conferir lá, que está no cálculo de vocês, tá? Quanto é tangente de 45? Aí é o mais fácil, ó. Tangente de 45 é igual a seno de 45 dividido por cosseno de 45. Então, tangente de 45 é igual... Quanto é seno de 45? Aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Igual, ó, tá vendo? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Lembra, pessoal, quando eu falei com vocês que números iguais dividindo sempre dá 1? Exemplo, 3 por 3 dá 1. 4 por 4 dá 1. Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1, já que são números iguais. Então, a tangente de 45 nem precisa fazer conta, dá 1. E a tangente de 60, mesma coisa aqui, ó. Tangente de 60 graus é igual a seno de 60. Pessoal, eu vou botar logo a resposta, tá? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Como é que fica? Parte de cima, parte de baixo, né? Numerador e denominador. Conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Se é 1 sobre 2, o inverso 2 sobre 1. Corta. Fica em cima, fica a raiz de 3, embaixo fica 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então a resposta de tangente de 60, raiz de 3. Tá, pessoal? Então, ó, memoriza isso aqui, ó. Isso aqui é um upgrade naquela nossa tabela, ó. Tá? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 dá 1. Tangente de 60, raiz de 3. E aí nós finalizamos. Olhem depois em uma tabela que você vai ter esses valores aí, ok? Beleza, pessoal? Professor, me mostra onde é que está isso aí no livro, porque eu não sei onde é que está a tangente com esses valores que você botou aí não. Vou te mostrar, está na página 31. Bora lá? Só isso aí pra gente finalizar. Ó aqui, ó, página 31. Pronto. Aqui, ó, estou mostrando a vocês, ó. Tá vendo aqui? 30 graus. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1.
tangente de 60, raiz de 3, tá? Então, realmente é isso aí, tá tudo certinho. Então, pessoal, mudando aqui de cenário, finalizando mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, curtam bastante. Essas aulas dão muito trabalho, ok? Assinem lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho lá para ajudar, tá? E espero que vocês peguem o seu livro, estudem bastante, depois vejam esse vídeo aqui para tirar dúvida. Que na sala de aula eu iria falar dessa forma que eu estou falando aqui, tá? Eu iria te explicar dessa forma aí. Então, realmente é muito importante que você veja esse vídeo, ok? E sem falar que depois nós vamos fazer testes envolvendo isso aí, ok? Então, um abraço e fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Fui!